Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 2/7 de 2020. Entramos em julho, né? Logo estaremos em férias. Vocês terão as atividades avaliativas já também, né? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Qualquer dúvida vocês estejam tirando durante as lives, me mandem um áudio, uma mensagem no WhatsApp, que assim que possível estarei retornando para vocês, tá? É importante que vocês não fiquem com dúvidas, principalmente agora, certinho? Então, vamos lá então. Hoje a nossa aula é referente à correção das lições 5, 10, 14 e 17, tá bom? Vamos lá então. Aqui na página 112, nós tínhamos essa cruzadinha aqui, né? Animal que late, a letra A, é o cachorro. Aquilo que sentimos quando ficamos muito tempo sem ver uma pessoa de que gostamos muito. Aquilo que a gente está sentindo agora, né? Eu estou morrendo de saudade de vocês, meus queridos, tá bom? Então, esse sentimento aqui, saudade. C, pássaro que tem um bico longo e bate as asas 90 vezes por segundo. Que pássaro que é esse? A letra C é o beija-flor. Lembrando que beija-flor tem hífen, tá bom? Por isso que aqui ficou esse espacinho. Eu acho que lá na apostila de vocês já tinham esse hífen separando, tá? É importante que esses substantivos compostos aqui vocês escrevam com o hífen, tá? Utensílio usado para cozinhar, a letrinha D, panela, tá bom? Livro que consultamos quando queremos saber os significados das palavras, que eu falo muito para vocês, pergunto muito, cadê o dicionário, né? Móvel utilizado para guardar vestimentas, a letra C. Opa, desculpem, letra F, ó, tia Bruna doida. Guarda-roupa, com hífen também, tá? Não se esqueçam disso. Catástrofe provocada pelo excesso de chuvas numa região, a letra G. Cadê a letrinha G, que é a enchente? J, G, enchente, tá bom? Com CH, certo? Não se esqueçam disso aqui. Refeição feita por volta do meio-dia, a letra H, o almoço, né? Personagem de contos de fadas que geralmente se casa com a princesa no final da história, a letrinha I, príncipe, né? Precipitação das gotas de água que provém das nuvens, é a chuva. Cadê a letra J para eu mostrar para vocês? Chuva, tá bom? Dia em que as atividades normais da semana são interrompidas em homenagem a alguma data comemorativa. Letrinha K, cadê o nosso feriado? Cadê o K? Aqui, tá? Letrinha K, ele tá um pouquinho, né? Tá de trás para frente aqui. É o feriado, certo? Então, aqui, a página 113, vocês tinham que utilizar nesse pontinho as palavras que vocês preencheram aqui, tá bom? Então, aqui, um substantivo que varia em número, singular ou plural. Então, nós podemos colocar aqui panela, cachorro, dicionário, feriado, príncipe, chuvas, né? O que dá para passar pro plural, vocês passariam, certo? Então, aqui, gente, eu quero comentar com vocês sobre saudade. Há muita discussão desse substantivo, por quê? Porque saudade trata-se de um substantivo neutro, né? Ele dá nome a um sentimento. Segundo alguns teóricos da língua portuguesa, saudade é inumerável. Por quê? Porque a gente não tem como medir a saudade. Então, alguns falam que é só saudade, não pode passar para o plural. No entanto, muito se vem debatendo, muito se vem falando sobre as saudades, no sentido de que eu estou com muita saudade. Então, alguns já aceitam passar saudade para o plural. No entanto, não há nada real para isso, tá? Então, assim, saudades, dores, tá? Porque é nome de um sentimento, de algo que nós estamos sentindo. Então, amor, esses sentimentos que dão nomes, esses substantivos que dão nomes aos sentimentos são incontáveis. Então, por isso, alguns dizem que não dá para passar para o plural.
outros insistem que dá. Então isso está sendo muito discutido. Atualmente já se aceita. Vocês podem ver que várias pessoas já colocam saudades de você, saudades nesse sentido. Então, assim, no mundo da língua portuguesa está discutindo. Não tem nada que prove que dá para passar para o plural e alguns já estão aceitando. Então, eu gostaria de deixar isso claro para vocês, tá? Atualmente, enquanto professora, como não há uma regrinha que diga que pode passar para o plural, eu aconselharia não utilizar saudade no plural. Acredito que será aceito em breve, sim, na língua portuguesa, até porque já caiu na boca do povo, tá bom? Então, por conta disso, eu gostaria de pedir que vocês não utilizassem saudade no plural, certo? Devido a toda essa discussão. Então, 2 substantivos no feminino. Então, aqui, resposta pessoal. Vocês podem escolher entre panela, saudade, chuva e enchente, tá bom? 2 substantivos masculino. Também é uma resposta pessoal, mas vocês podem escolher entre cachorro, guarda-roupa, beija-flor, feriado, príncipe com acento, tá bom? Porque trata-se de uma palavra proparoxítona, e dicionário com acento também, tá? E só para lembrar, substantivo composto, utilizar o hífen, tá bom? Vamos lá. Aqui, cada um de vocês montariam o texto de acordo com o que vocês quisessem, com um substantivo apenas, certo? Não posso colocar mais nada. Eu tenho que enquadrar o meu substantivo aqui dentro, dando sentido. Era uma vez um detetive tão atrapalhado que acabou trocando as pistas que encontrou na rua. Quando ele percebeu o engano, tentou consertar a situação. Rapidamente entrou em um ônibus e foi até o mercado para comprar 2 lâmpadas e um binóculo. No caminho de volta, encontrou-se com um grande amigo que não via há muito tempo. Falaram sobre tudo: festas, trabalho, leituras e muito mais. Conversaram tanto que, quando percebeu, já era quase noite. Puxa, e agora? Teria tempo para resolver a confusão em que se metera? Despediu-se do amigo, pegou suas coisas e voltou ao apartamento para resolver aquele caso. Olha o meu texto, gostaram? Espero que tenham gostado. Então é dessa forma que eu montei aqui, tá? Utilizando apenas um substantivo da forma que eu expliquei para vocês, certo? Com exceção daqui, né, que vocês podem ver que há vírgulas aqui para vocês colocarem 3 substantivos, certinho? Página 121, a lição 10. Reescreva a frase a seguir, flexionando o substantivo em destaque no plural. Faça as demais adaptações necessárias. Então, aqui nós tínhamos: os detetives do clubinho encontraram a carteirinha desaparecida. Então, nós tínhamos que passar para onde? Para o plural, certo? Os detetives do clubinho encontraram as carteirinhas desaparecidas, certo? Reescreva as frases abaixo, alterando o gênero. O que é o gênero? Feminino e masculino. Dos substantivos destacados. Faça as demais adaptações necessárias. A nova moradora do bairro e sua prima querem entrar para esta turma de detetives. Ótimo, né? Crie frases como se pede, com um substantivo derivado de casa. Então, vocês poderiam utilizar casarão, casinha, casebre, caseiro, tá? Com um substantivo composto que nomeia um tradicional sanduíche de pão com salsicha. Uma frase com a palavra cachorro quente, certo? Lembrando que cachorro quente tem um hífen. Não se esqueçam que início de frase com letra maiúscula, nome de pessoas, enfim, substantivos próprios, todos com letra maiúscula, e de utilizar o ponto final aqui no finalzinho da frase, tá? Olha aqui também, olha, parágrafo. Geralmente eu não cobro de vocês esse parágrafo nas frases, mas é muito legal eu ressaltar para que vocês comecem a se acostumar com isso, tá bom? Com o substantivo próprio que nomeia a cidade onde você mora. Rio Brilhante. Lembrando que Rio Brilhante tem que ser escrito com letra maiúscula, porque trata-se de um substantivo próprio, tá bom? Nome da nossa cidade. Página
126, né? Aqui nós temos uma sugestão de pontuação, não significa que deve ser só dessa forma, tá? Mas aqui, por exemplo, eu vou lendo e explicando para vocês, tá bom? Pluft, mamãe, eu utilizei um ponto de exclamação porque ele está chamando, automaticamente a gente pensa que ele está gritando, falando alto, né? Mamãe, o que é, Pluft? Por que eu utilizei uma vírgula aqui? Porque é a continuação da minha frase. O que é Pluft? Por mais que tenha uma letra maiúscula aqui, tá? Essa letra maiúscula está assim porque trata-se de um substantivo próprio, o nome do fantasminha, tá? E aqui nós utilizamos um ponto de interrogação porque trata-se de uma pergunta. Pluft, sempre com a boneca de pano. Mamãe, vírgula, novamente, porque aqui eu tenho uma letra minúscula, então não tem como ser um ponto final, tá? Mamãe, gente, existe? Uma pergunta, interrogação. Claro, vírgula, porque continuou a frase. Claro, Pluft. Letra maiúscula, ponto final. Claro que gente existe. Aqui poderia ser um ponto final, até um ponto de exclamação também, tá? Pluft. Mamãe, vírgula, porque aqui é a letra minúscula, eu tenho tanto medo de gente. Ponto de exclamação, porque ele já está meio com medo. Poderia ser um ponto final também, aceitaria normalmente, tá? Larga a boneca. Mãe, bobagem, Pluft. Vírgula novamente, porque é a continuação da minha frase, ponto final, porque ela terminou de falar. Pluft, ontem passou lá embaixo, vírgula, porque aqui é a letra minúscula. Perto do mar, vírgula de novo, porque é letra minúscula de novo, e eu vi, ponto final, acabou a frase dele. Viu o quê? Vírgula, né, porque é a continuação da frase. Pluft, interrogação, porque trata-se de uma pergunta. Vi gente, mamãe, vírgula, letra minúscula essa mamãe, ponto final, porque aqui já está com letra maiúscula. Só pode ser, ponto final, porque esse 3 está com letra maiúscula. 3, aqui valeria até um ponto de exclamação, tá? Aqui tá ponto final, mas vale um ponto de exclamação normalmente. E você teve medo? Pergunta, porque, né? Interrogação, porque está fazendo uma pergunta. Muito, vírgula, mamãe com letra minúscula, vírgula, mamãe, ponto. Você é bobo, vírgula, Pluft, ponto final. Porque aqui é a continuação da frase, tá? Aqui ponto final, porque já está com letra maiúscula. Gente é que tem medo de fantasma. E não fantasma que tem medo de gente. Ponto final, acabou a fala dela. Mas eu tenho, ponto final. Se seu pai fosse vivo, vírgula, Pluft, vírgula de novo, né? Porque está separando o nome do Pluft. E aqui só está com letra maiúscula, porque é nome substantivo próprio. Aqui continua a minha letra minúscula, então é uma vírgula. Você apanharia uma surra com esse medo bobo, ponto final. Qualquer dia desses, eu vou te levar ao mundo para vê-los de perto. Ponto final, aqui é um ponto final porque já começa com letra maiúscula, certo? Acabou a fala, ponto final. Ao mundo, vírgula, mamãe, vírgula, letra minúscula aqui, observem, tá bom? Aí aquela, sempre sabe quando a gente fala, né? Sabe aquele né que a gente utiliza? Geralmente nós utilizamos essa exclamação e a exclamação e o ponto de interrogação juntos, porque trata-se de uma pergunta, mas a gente já mais ou menos sabe a resposta. Aqui no caso, olha, ele já sabia a resposta para isso, ele só queria confirmar. Tá doida, minha mãe? Tá bom? Vírgula, porque aqui é letra minúscula, ao mundo. Aí, ponto final, porque aqui já tem a letra maiúscula, olha. Lá embaixo, vírgula, na cidade. Aí continua a fala dela. Pluft, muito agitado, vai até a janela. Não, não, não. Olha só, ponto final. Aqui poderia ter uma reticência, tá, gente? Mas como continua aqui, é melhor um ponto final. Eu não acredito em gente, vírgula, porque aqui é a letra minúscula, que é uma reticência porque pronto. Tá? Reticências porque continua o texto, certo? A fala, esse diálogo. Então, eu vou ler novamente para que vocês percebam como que a pontuação interfere no nosso texto. E isso é muito importante vocês começarem a utilizar nos textos de vocês para dar o sentido que vocês desejam, tá? Vamos lá. Mamãe, o que é Pluft? Sempre com a boneca de pano. Mamãe, gente existe? Claro, Pluft. Claro que gente existe. Mamãe,
Eu tenho tanto medo de gente. Larga a boneca. Bobagem, Pluft. Ontem passou lá embaixo, perto do mar. Eu vi. Viu o quê, Pluft? Vi gente. Mamãe, só pode ser 3. E você teve medo? Muito, mamãe. Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma e não fantasma que tem medo de gente. Mas eu tenho. Se seu pai fosse vivo, Pluft, você apanharia uma surra com esse medo bobo. Qualquer dia desses, eu vou te levar ao mundo para vê-los de perto. Ao mundo, mamãe? É, ao mundo, lá embaixo, na cidade. Muito agitado, vai até a janela, pausa. Não, não, não. Eu não acredito em gente. Pronto. Aí continua. Observaram como que é legal utilizar essa pontuação? É importante vocês perceberem isso, tá bom? E utilizarem também nas produções textuais de vocês. Lá na página 127, eu já coloquei porque se trata dos personagens, né, dos envolvidos no teatro, para a gente ir analisando. Então, aqui, a letra A, nós temos o iluminador. O iluminador faz o quê? Controla a luz do espetáculo. Não é só para deixar claro. Por exemplo, se for noite, ele vai deixar o cenário um pouco mais escuro. Se for dia, ele vai colocar uma luz ali. Se for um musical, ele fica com a luz sobre a pessoa que está cantando, tá bom? Então, isso tudo é muito importante também. A letra B, escolhe o figurino para os atores. É o figurinista. A letra C, dirige e orienta atores e demais envolvidos no espetáculo. É o diretor. A letra D, o ator. O que o ator faz? Representa a personagem, atua. A letra E, seleciona os objetos que devem ser usados durante a apresentação. A letra E, cadê a letrinha E? O contra-regra, tá bom? A letra F, nós já estamos com ela, que é o cenógrafo. O que o cenógrafo faz? Prepara o cenário no qual as cenas serão apresentadas. Ele é o responsável por colocar todos os objetos lá. A letra G é o sonoplasta. Ele é responsável pelos efeitos sonoros, pelo som. E isso não é só música, tá bom? Por exemplo, se tem o barulho de um trovão, de uma chuva, tá? Tudo isso ele é responsável por transmitir para nós. Aqui nós tínhamos o livro, né, O Fantástico Mistério de Feiurinha, do escritor Pedro Bandeira. Foi adaptado para o teatro. Nele, o autor narra a história de uma princesinha que, bem, veja você mesmo, escritor para a plateia. Jerusa não era de grandes letras e talvez por isso mesmo tenha compreendido muito bem o que era ter Branca de Neve a seus pés, beijando-lhe as mãos. Compreendeu que Branca de Neve, Cinderela, Feiurinha e tantas outras faziam parte de si com o seu próprio sangue. Eram o seu passado e a sua cultura. Compreendeu que aquelas heroínas também faziam parte do sangue de todos, ricos, pobres, negros e brancos, nascidos e por nascer. Compreendeu e começou a desvendar para todos nós o fantástico mistério de Feiurinha. As heroínas e Caio sentam-se no chão à volta de Jerusa, que se senta em uma banqueta. Jerusa, a história de Feiurinha é dos antigos. Quem me contou há mais de 60 anos foi minha avó, que também ouviu a avó dela contar. A história da Feiurinha era a minha preferida, com o perdão das princesinhas. Entra a música suave. Era uma vez, há muitos e muitos anos, uma menina muito linda que tinha acabado de nascer numa casa muito pobre, mas cheia de amor e felicidade. A beleza da menina foi muito comentada e só se falava nisso em todos os lugares. Até que num lugar distante, um lugar feio, escuro, tenebroso, chegou a fama daquele bebê tão lindo. Naquele lugar moravam sozinhas 3 bruxas tremendas, chamadas Ruim, Malvada e Pior ainda. Elas tinham acabado de ganhar uma sobrinha para criar,
que também acabara de nascer. Mas o bebê era horroroso demais. E as 3 bruxas logo planejaram roubar a linda menina com seus poderes mágicos. Sem de nada desconfiar, na pobre casa dos pais da menina só havia alegria. Acende-se a luz na pobre casa dos pais de Feiurinha. A música decresce e entram em cena o pai e a mãe de Feiurinha, pobremente vestidos. Em um berço está o bebê. Que história mais legal, né? Vamos lá. Escreva uma característica do texto que nos faz perceber que se trata de uma peça teatral. Então, nós temos rubricas, certo? O que são as rubricas? Olha aqui, essas falas entre parênteses, olha, tá bom? Temos também a descrição das cenas, a orientação para os atores e tudo mais, né? E os personagens indicando as falas, olha aqui. Quando é a fala da Jerusa, olha, vem o nome dela aqui, certo? Aqui outro sinal de rubrica, tá? Então, vamos lá. Então, se eu perguntar isso para vocês na atividade avaliativa, vocês têm que analisar esses termos, tá? No trecho abaixo, os adjetivos foram destacados. Ligue-os com uma flecha aos substantivos a que se referem. Então, quem que era horroroso, mas o bebê era horroroso demais. E as 3 bruxas logo planejaram roubar a linda menina com seus poderes mágicos. Sem de nada desconfiar, na pobre casa dos pais da menina só havia alegria. Então, quem que era horroroso? O bebê. Quem que era linda? A menina. E quem que era mágicos? O que era mágicos? Os poderes. Pobre, o que era pobre aqui? A casa, certo? Então, quando vocês tiverem dúvidas, vocês pensem o que é mágico, o que é horroroso, o que é linda, tá? Sempre se perguntem isso para vocês localizarem o substantivo. Agora, reescreva o trecho trocando os adjetivos por outros à sua escolha. Lembre-se de que eles devem concordar com o substantivo em gênero, se é feminino ou masculino, tá? E número, se é singular ou plural. Mas o bebê era feio demais e as 3 bruxas logo planejaram roubar a pequena menina com seus poderes maléficos, sem de nada desconfiar. Na simples casa dos pais da menina só havia alegria. Então, seguindo esse mesmo exemplo que eu dei aqui para vocês, tá bom? Lembrem-se de não copiar o meu, façam de vocês. Aqui na número 4, nós tínhamos o quê? As palavras a seguir foram retiradas do texto. Escreva-as nos quadros adequados, considerando que o quadrinho colorido corresponde à sílaba tônica da palavra. Como que a gente localiza a sílaba tônica? Chamando essa palavrinha. Então, vamos lá. Eu tenho escritor. Escritor, escritor. Eu estou chamando. Em qual que eu parei mais? Né? Qual que eu pronunciei mais alto? O tor. Então, aqui, escritor, a minha sílaba tônica é tor. Trata-se de uma palavra oxítona, tá bom? Letras, letras. Então, letras, a minha sílaba tônica é o lê. Nós temos uma palavra paroxítona, tá bom? Jerusa, Jerusa. Então, nós temos uma palavra paroxítona novamente, Jerusa, e nós vamos colocá-la aqui porque a sílaba tônica é essa que está pintadinha na apostila de vocês, né? Nascer, nascer. Então, nós temos aqui o nascer, eu parei mais tempo no meu nascer, temos uma palavra oxítona aqui, tá bom? E vamos separá-la dessa forma. Lembrando que o S fica para cá e o C para cá, certinho? A nossa aula ficou um pouquinho extensa, né? Espero que vocês tenham compreendido. Eu fiz questão de retomar vários assuntos para que vocês possam entender melhor. Desculpem o tamanho da aula, tá? Mas é para vocês compreenderem bem, certo? Dessa forma, finaliza a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo e tchau, tchau!